Meu nome é Clarice Duarte, e por muitos anos construí minha existência sobre alicerces que ninguém mais conseguiu derrubar. Minha vida, como muitos descrevem, é tranquila, mas não porque o destino foi gentil comigo. A paz que tenho hoje é fruto de cicatrizes antigas, de batalhas silenciosas travadas detrás de portas fechadas, de decisões que me exigiram mais coragem do que eu gostaria de admitir. A propriedade onde vivo não é apenas meu lar, é meu território de renascimento. A casa principal, com suas paredes claras e janelas amplas, guarda memórias de uma mulher que um dia acreditou que tudo poderia ruir, e o pequeno apartamento anexo, que reformei com minhas próprias mãos, é o símbolo mais puro de minha independência. Cada tijolo, cada azulejo, cada detalhe carrega a marca da mulher que finalmente se reencontrou depois de ser despedaçada. Meus dias começam cedo, antes mesmo que o canto dos pássaros preencha o ar caminho pelo gramado úmido todas as manhãs, respirando profundamente como se aquela terra fosse meu pulmão extra. Há uma liberdade particular em sentir o silêncio repousar sobre a pele. Nesses instantes, sinto que posso enfrentar qualquer desafio, que nenhum olhar invejoso ou palavra venenosa é capaz de me arrancar a serenidade que conquistei com tanto esforço. Preparo meu café do jeito que aprendi com minha mãe, forte e encorpado, e o bebo na varanda observando o sol romper o céu. São rituais simples, mas, para mim, representam meu pacto diário comigo mesma, nunca mais permitir que apaguei minha voz. Daniel, meu filho, sempre foi meu eixo mais sensível. Cresceu ao meu lado enquanto eu aprendi a ser mãe, advogada, provedora e sobrevivente, tudo ao mesmo tempo. Eu o criei com amor e disciplina, tentando proteger sua mente e seu coração do mundo que um dia me feriu. Talvez por isso ele tenha herdado uma suavidade que, embora bela, o torna vulnerável a pessoas que sabem moldar suas intenções com sorrisos bem treinados. Ainda assim, cada lembrança que tenho dele é carregada de ternura, os almoços repentinos, as conversas despreocupadas, as risadas que enchiam a cozinha e apagavam qualquer sombra do passado que insistia em me assombrar. Foi alguns meses atrás que Daniel me apresentou Lívia. Jovem, deslumbrante, sempre com o celular na mão e uma expressão calculada que parecia pesar as pessoas ao redor. Ela me abraçou com entusiasmo e disse: estava ansiosa para conhecê-la, Clarice. Seu sorriso era brilhante, mas seus olhos viajavam pelas paredes da minha casa, pelo jardim, pelo corredor que levava ao apartamento anexo. Eu reconheço aquele olhar, o olhar de quem avalia território, mede possibilidades, calcula vantagens. Sorri de volta, mantendo minha postura impecável, enquanto uma pontada de inquietação se instalava discretamente dentro de mim. Conforme os meses avançaram, percebi que Lívia não era apenas uma presença ao lado do meu filho, era uma força silenciosa tentando moldar o ambiente. Ela observava tudo, perguntava demais, comentava demais, especialmente sobre a propriedade. Certa vez, após um almoço, passou os dedos pelos móveis da sala e disse: este lugar é enorme para você ficar sozinha, Clarice. Pode imaginar quantas pessoas poderiam aproveitar tudo isso? Eu apenas respondi: posso imaginar, sim. E deixei que o silêncio falasse por mim. Aprendi que algumas verdades precisam de silêncio para crescer. A família dela, Regina, Alberto e Sabrina, não foi diferente. Todos extremamente cordiais, mas carregando aquele mesmo brilho de interesse no olhar. As visitas deles começaram a se repetir com frequência estranha, sempre cheias de perguntas sobre o terreno, a casa, a estrutura, o apartamento desocupado. E eu, paciente como uma rocha antiga, respondia apenas o necessário, enquanto cada movimento deles se somava à sensação de que estavam tentando decifrar meus limites para, depois, ultrapassá-los. Mas o que realmente me alertou foi a mudança em Daniel. Meu filho começou a evitar conversas sobre planejamento, sobre a propriedade, sobre decisões importantes. Quando eu comentava sobre o apartamento anexo, ele sorria de um jeito estranho e desviava o olhar. Quando falava das reformas que planejava, ele mudava de assunto bruscamente, sempre com uma desculpa frágil. Reconheci esse tipo de silêncio antes, era o mesmo silêncio que precedeu minha queda anos atrás, quando meu ex-marido escondia decisões que definiriam o rumo da minha vida. Não reclamei. Não questionei. Apenas observei. A paz, aprendi,
Não é apenas a ausência de conflitos, é a preparação silenciosa para quando eles chegarem. E eu sabia, muito antes de qualquer anúncio ou gesto mais ousado, que algo estava se movendo por trás das intenções daquela família. Algo grande. Algo planejado. Algo que, para eles, parecia inevitável. Mas a verdade é que ninguém realmente conhece os limites de uma mulher que já perdeu tudo uma vez. E eles estavam prestes a descobrir. Eu sempre acreditei que observar em silêncio é uma habilidade subestimada. Enquanto muitos subestimam a força de quem fala pouco, eu aprendi a ver o mundo pelos detalhes que não são ditos. E, com a família de Lívia, cada detalhe parecia gritar uma verdade que eles pensavam esconder com sorrisos e cumprimentos polidos. As primeiras visitas de Regina e Alberto foram envoltas em cordialidade, como se quisessem me convencer de que eram apenas parentes interessados em estreitar laços. Regina falava com uma doçura exagerada, carregada de frases como "É tão bom ver Daniel finalmente com alguém que o merece", Clarice, ou "Sua casa é tão acolhedora, imagino quantas memórias preciosas você guarda aqui". Mas seus olhos, sempre inquietos, percorriam cada canto, molduras, portas, janelas, o caminho que levava ao apartamento anexo. Aquele olhar não combinava com a voz gentil, era o olhar de quem avalia valor, não afeto. Alberto não era diferente. Tinha uma postura rígida, um sorriso contido demais e perguntas diretas demais. "Você mantém essa propriedade sozinha?", ele questionou certa vez, apoiando os cotovelos sobre minha mesa como se quisesse medir minha reação. Respondi com naturalidade: "Mantenho, sim". Ele ergueu as sobrancelhas, como se não esperasse aquela resposta firme. "Deve ser cansativo para uma mulher só". Sorri com calma. Nem um pouco. Naquele instante, percebi a primeira rachadura na máscara dele, o incômodo por eu não cumprir o papel que esperavam, o de mulher frágil, dependente, facilmente convencida. E então havia Sabrina. A irmã mais nova de Lívia parecia sempre deslocada, como alguém que vive à margem da própria vida. Usava roupas caras, mas desalinhadas, falava pouco, mas sempre com um tom de insatisfação. Na primeira vez que a vi caminhando pelo jardim, ela passou os dedos pelas plantas e comentou, sem erguer o olhar: "Aposto que sua vida seria mais fácil se dividisse esse espaço com alguém". Respondi apenas: "Nunca tive dificuldade com espaço". Ela riu baixo, uma risada seca, sem humor, antes de acrescentar: dizem que quem tem muito, não sente falta quando perde um pouco". Aquela frase ficou presa na minha mente por dias. Com o tempo, as visitas começaram a adquirir um padrão incômodo. Sempre havia um motivo novo para aparecerem: um jantar casual, uma sobremesa que Lívia queria me mostrar, um convite para almoço. Em todas as ocasiões, o assunto, de maneira natural demais para ser acidental, acabava girando em torno de espaço, moradia, mudanças, aproveitamento da propriedade. Certo dia, Regina me olhou com aquela expressão doce que eu começava a reconhecer como perigosa e disse: "Clarice, sempre admirei mulheres fortes como você, mas não acha que está passando tempo demais sozinha naquele casarão? O apartamento anexo daria um lar maravilhoso para nós enquanto organizamos nossa mudança. Seria temporário, claro". Sorri e respondi: "Interessante". E mudei de assunto. Regina não suportou a evasiva. Vi no brilho dos olhos dela que aquela palavra, interessante, era, para ela, uma porta entreaberta. Para mim, era apenas uma forma educada de encerrar conversa. Daniel, por sua vez, parecia cada vez mais dividido. Quando estava comigo, tentava agir naturalmente, mas eu reconhecia a tensão em seu sorriso. Um dia, enquanto eu preparava chá, ele ficou em silêncio na cozinha por longos minutos antes de dizer: "Mãe, você já pensou em talvez melhorar o uso da propriedade? Talvez, compartilhar?". Segurei a xícara com firmeza e apenas perguntei: "Você acha que minha vida precisa de mudanças?". Ele desviou o olhar, inquieto. "Eu só acho que às vezes você poderia". Não terminou a frase. Eu também não o incentivei a terminar. Seu silêncio era mais revelador do que qualquer palavra. Ninguém precisava me dizer o que estava acontecendo, já estava claro. Havia um plano sendo construído,
um cerco silencioso que se fechava ao meu redor com a suavidade de uma serpente enrolando-se antes do bote. Eu assistia tudo em silêncio, organizando mentalmente cada atitude, cada frase, cada olhar atravessado que tentava ser disfarçado por formalidades sociais. E foi numa manhã particularmente fria, quando o vento do mar trazia cheiro de tempestade, que percebi a intensidade do que estava por vir. Enquanto caminhava pelo jardim, ouvi Lívia falar baixinho com a mãe perto do portão. Ela não vai resistir. Confie em mim. Quando Daniel estiver do nosso lado, tudo fica mais fácil. Senti o frio tocar minha espinha antes mesmo de o vento me alcançar. A convicção na voz dela era impressionante, quase arrogante. Ela realmente acreditava que eu cederia. A partir daquele instante, deixei de observá-los apenas. Passei a estudá-los. Porque uma coisa eu aprendi na vida: quem age com pressa, tropeça. E eu estava disposta a deixar que tropeçassem bem diante de mim. Eles apenas não sabiam que o terreno onde queriam pisar já estava preparado, e não para recebê-los. Para revelá-los. Não sei exatamente quando percebi que a manipulação havia se transformado em estratégia, talvez tenha sido no dia em que Daniel evitou me olhar nos olhos ao entrar pela porta, ou no instante em que o telefone dele vibrou e ele virou o corpo rapidamente para que eu não visse a tela. O que sei é que, de repente, minha casa, meu território sagrado, começou a carregar uma tensão silenciosa, quase imperceptível, mas tão real quanto o peso do passado que já vivi. Não era a primeira vez que eu sentia alguém tentando me deslocar da minha própria vida. E eu sabia exatamente como me proteger. Foi numa tarde nublada que a primeira peça da teia se tornou visível. Daniel veio me visitar, mas não era a visita leve de sempre. Ele parecia inquieto, mexendo nos bolsos, passando a mão no cabelo, respirando fundo antes de falar. Finalmente disse: "Mãe, você se sentiria confortável em, talvez, repensar algumas coisas sobre a propriedade?" Não era uma pergunta inocente. Eu sabia disso. A maneira como ele pronunciou cada palavra, quase tropeçando nelas, revelava que não era ele quem falava, estava repetindo algo que ouvira antes. Sentei-me calmamente no sofá e apenas respondi: "O que exatamente você acha que devo repensar?" Ele gaguejou, desviou o olhar e disse que não sabia explicar direito. Eu sabia que sabia, mas também sabia que não diria. A partir desse dia, passei a notar todos os sinais que antes se escondiam atrás da rotina: as visitas repentinas dos sogros, os olhares invasivos de Sabrina, os comentários distraídos de Lívia, a mudança de postura de Daniel. Cada peça se encaixava de forma assustadoramente precisa. Eles estavam calculando, avaliando, planejando. E acreditavam, profunda e arrogantemente, que eu não notaria. O que eles não sabiam é que eu aprendi a sobreviver observando. Aprendi a lutar sem levantar a voz. Aprendi que, quando alguém tenta roubar sua liberdade, sua melhor arma é o conhecimento, e eu sabia mais sobre aquela propriedade, sobre minha vida e sobre meus direitos do que qualquer um deles imaginava. Foi então que decidi agir em silêncio. Ao invés de confrontá-los diretamente, procurei meus antigos contatos jurídicos. Passei dias revisando contratos, escrituras, registros antigos, documentos que estavam guardados em cofres há anos. Foi durante essa revisão que identifiquei algo que mudou a forma como eu enxergava todo aquele cenário. A família de Lívia tinha um histórico financeiro instável. Dívidas, processos arquivados, tentativas de empréstimo negadas. Nada disso estava nas conversas agradáveis, nos sorrisos calorosos ou nos elogios vazios que faziam a minha casa. Aquela fachada de estabilidade era, na verdade, uma arquitetura de desespero. A ficha caiu como um raio silencioso: eles não queriam apenas morar no meu apartamento anexo. Eles queriam segurança financeira. Queriam estabilidade. Queriam, acima de tudo, ter acesso à única coisa que eu sempre mantive sob proteção absoluta: meu patrimônio. E perceber isso não me assustou. Me fortaleceu. Certa noite, enquanto revisava papéis no escritório, ouvi Daniel conversando ao telefone no corredor, em voz baixa. A porta estava entreaberta, e eu jamais precisei me aproximar para ouvir claramente quando ele disse:
eu sei, amor. Eu vou falar com ela, só espera mais um pouco. Meu coração apertou, não pela manipulação em si, eu já esperava por ela, mas pelo fato de que meu próprio filho estava sendo tragado por algo que ele nem compreendia. Fechei a pasta de documentos com calma. Ali, naquele instante, decidi que não permitiria que ninguém, absolutamente ninguém, usasse minha história para construir a própria ambição. Nem mesmo Daniel. A cada dia que passava, eu via a teia se estreitar. Lívia sorria com mais confiança. Regina começou a se comportar como alguém que já se via dona do espaço. Alberto me perguntava com frequência se eu já tinha pensado em botimizar o terreno. Sabrina caminhava pelo jardim como se estivesse escolhendo o quarto. Era quase cômico. Quase. Mas havia algo que eles não sabiam. Enquanto tentavam se aproximar, eu me adiantava. Cada documento revisado, cada contrapeso jurídico, cada anotação que eu fazia me colocava um passo à frente. Enquanto eles imaginavam estar me cercando, eu já havia construído um muro invisível entre nós, um muro feito de cláusulas, registros e decisões estratégicas que eles jamais poderiam derrubar. E, quanto mais percebiam minha calma, mais acreditavam que eu não entendia o jogo. Mal sabiam que eu não apenas entendia, eu já conhecia o final. No entanto, a peça mais dolorosa de observar era Daniel. Eu via sua alma ser puxada para um lugar que não lhe pertencia. Via suas palavras se transformarem em frases vazias, sempre seguidas de justificativas frágeis. Ele parecia acreditar que estava fazendo o melhor, mas, na verdade, estava abrindo mão das próprias convicções para agradar pessoas que só o viam como ponte. Foi numa noite silenciosa, enquanto eu tomava vinho na varanda, que finalmente compreendi a extensão do que estava prestes a acontecer. O cerco não era apenas sobre o apartamento. Não era sobre espaço. Era sobre controle. E eles estavam certos de que eu cederia, como tantas outras pessoas já cederam antes deles. Mas havia uma grande diferença entre mim e esse passado que eles desconheciam. Eu já fui destruída uma vez. E ninguém sobrevive à própria ruína para cair novamente pelas mesmas mãos. A teia estava se armando, sim. Mas eles se esqueciam de um detalhe crucial. Eu também sabia tecer. E a minha teia era muito mais resistente. Eles estavam prestes a descobrir isso da pior forma possível. O dia do casamento chegou como uma onda que se arrasta silenciosa antes de engolir a praia inteira. Eu me arrumei com calma, sabendo que aquela noite não seria apenas uma celebração para Daniel e Lívia, seria o palco que eles escolheram para encenar a última parte do plano. E eu estaria lá, não como espectadora, mas como alguém que já conhecia o desfecho da peça antes mesmo de as cortinas se abrirem. Escolhi um vestido azul escuro, sóbrio, elegante, nada extravagante. Não queria competir com a noiva, muito menos chamar mais atenção do que o necessário. Só queria estar ali, presente, firme, inteira. Enquanto observava meu reflexo no espelho, murmurei para mim mesma: hoje não vai ser você quem se surpreende, Clarice. Hoje, você será a surpresa. Respirei fundo e fui. O salão estava impecável, cheio de luzes douradas e arranjos florais que tomavam o ar com perfume de lírios. A música suave criava uma atmosfera agradável, quase hipnotizante. As pessoas sorriam, brindavam, comentavam sobre o amor dos noivos como se a noite fosse realmente inocente. Mas eu conheço o silêncio por trás das festas. Eu conheço a guerra escondida sob o verniz das aparências. Cumprimentei alguns convidados, recebi abraços gentis, ouvi elogios ao casamento, tudo muito civilizado, tudo muito organizado. Mas, desde o instante em que entrei, senti olhares insistentes na minha direção. Não eram olhares de admiração, tampouco curiosidade. Eram olhares de expectativa, como se todos já soubessem que algo estava para acontecer. A família de Lívia, sentada junta em uma mesa perto do palco, me observava com sorrisos estreitos. Sorrisos de quem acredita que, finalmente, conseguiu o que queria. Meus pés tocaram o tapete do salão com a firmeza de quem não teme o terreno. Caminhei até minha mesa, mas quase não me sentei, porque, assim que o jantar começou, Lívia pegou o microfone.
A música se interrompeu lentamente, como se o salão prendesse a respiração junto comigo. A noiva sorriu para todos, encantadora, impecável, com a mesma expressão calculada que ela usava toda vez que pretendia impressionar ou manipular. Quero agradecer a todos por estarem aqui nesta noite tão especial, ela disse, com a voz doce que parecia acariciar o ar. E também quero mostrar o quanto valorizo minha nova família. Alguns convidados aplaudiram. Eu mantive meu sorriso educado. Então ela se virou para mim, com um brilho triunfante nos olhos, e anunciou: como sua nova esposa, permito que sua mãe more no meu antigo apartamento. O silêncio foi imediato. Meu nome não foi mencionado, mas todos entenderam. A frase dela, tão teatral, tão milimetricamente pensada, pairou sobre o salão como uma humilhação pública disfarçada de generosidade. A plateia murmurou, alguns convidados riram de canto, outros olharam para mim como se esperassem que eu me encolhesse ali mesmo, diante de todos. Mas eu nunca fui mulher de me encolher. Sorri serenamente, como se aquilo não tivesse qualquer impacto sobre mim, e respondi: agradeço, mas moro muito feliz na minha propriedade. As pessoas ao meu redor engoliram seco. Alguns olhos se arregalaram. Lívia não esperava minha calma. Ela piscou, perdida por um segundo, e, naquele instante, eu soube que ela não possuía nem metade da coragem que demonstrava. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Daniel avançou um passo, tomou o microfone da mão dela e falou, com a voz trêmula de quem acredita estar fazendo algo correto: mãe, decidi não te contar antes, mas meus sogros e minha cunhada vão se mudar para lá. O salão virou um mar de sussurros. Senti olhares atingirem meu rosto como flechas. Alguns pareciam ter pena, outros curiosidade, mas muitos tinham aquela expressão cruel de quem gosta de presenciar um desastre alheio. Daniel não me olhou. Lívia segurou a mão dele, como se o coronasse publicamente por sua coragem. Regina levou a mão ao peito, sorrindo como se aquela fosse a vitória da noite. Alberto acenou satisfeito. Sabrina cruzou os braços, com um sorriso torto. Todos esperavam minha reação. Eles queriam ver a quebra. Queriam ver a mulher forte desabar. Mas eles não sabiam quem eu era. Levei um segundo, apenas um, para analisar o ambiente. E então ergui a cabeça, caminhei até o centro do salão e falei, em voz alta o suficiente para cortar qualquer murmúrio: na verdade, eles não vão a lugar nenhum. O silêncio que veio depois não foi apenas surpresa. Foi pavor. Porque, naquele momento, eles perceberam algo que deveriam ter visto desde o início. Eu nunca fui a presa deste jogo. Eu era a caçadora. E aquela festa, que eles tanto planejaram como palco para minha humilhação, estava prestes a se tornar a noite que marcaria a queda de cada um deles, começando ali, diante de todos. Quando deixei o salão naquela noite, eu sabia que havia acendido um pavio. A frase que declarei não foi apenas uma resposta, foi o início de algo que eles jamais previram. Dormi pouco, não por ansiedade, mas porque minha mente precisava organizar cada peça do que eu estava prestes a revelar. No fundo, eu esperava que Daniel viesse me procurar cedo, e ele não decepcionou. Por volta das 9 da manhã, ouvi batidas insistentes na porta da minha casa. Quando abri, encontrei meu filho com o rosto abatido, os ombros caídos, como se o peso da noite anterior tivesse se materializado sobre ele. Ele entrou sem pedir permissão, sentou-se no sofá e apoiou a cabeça entre as mãos. Por um momento, não disse nada. Eu também não. O silêncio era necessário. Às vezes, antes de desmontar uma ilusão, é preciso permitir que ela pese sobre quem a vive. Finalmente, ele respirou fundo e disse: mãe, o que você quis dizer ontem? Me deixa entender, por favor. Sua voz estava fragilizada, quebradiça, quase infantil, a voz do menino que eu criei, não do homem que tentaram moldar. Sentei-me diante dele, cruzei as pernas e segurei uma pasta fina que havia deixado preparada sobre a mesa. Daniel, respondi calmamente, você não viveu o suficiente para perceber o quanto algumas pessoas são capazes de se aproximar apenas quando enxergam vantagem. Mas eu vivi. E eu percebo.
Ele levantou os olhos para mim, confuso, quase ferido. O que isso tem a ver com o apartamento? Ele perguntou. Era hora. Abri a pasta e coloquei sobre o centro da mesa um conjunto de documentos encadernados, com selos e assinaturas visíveis. Ele se aproximou, curioso, mas ainda sem compreender. Eu podia sentir seu coração acelerado, como se temesse descobrir que eu havia tomado alguma decisão contra ele. E, em parte, foi por isso que escolhi minhas palavras com precisão cirúrgica. Esse apartamento, Daniel, comecei, deslizando os papéis na direção dele, não é meu há anos. Ele piscou rápido, confuso. Como assim? Você sempre disse que era da família. Sorri, sem amargura. Da família, sim. Mas não para o uso que você imaginava. Então expliquei com clareza absoluta, enquanto ele, aos poucos, empalidecia. Há alguns anos, após meu divórcio, eu havia transferido formalmente o apartamento anexo para uma fundação educacional que criei para jovens em situação de vulnerabilidade. Não era mais um imóvel disponível para moradia pessoal. Era uma propriedade legalmente protegida, com cláusulas irreversíveis, desenhadas para impedir exatamente o tipo de tentativa que a família de Lívia imaginava fazer. Essa fundação é minha obra mais importante, expliquei. E o apartamento é a sede do programa que eu estava preparando para iniciar no próximo ano. Não existe caminho legal que permita que qualquer pessoa, incluindo você, decida quem mora lá. Não existe brecha. Não existe negociação. Daniel olhava os papéis como se fossem uma língua desconhecida. Depois ergueu o olhar e murmurou: eles disseram que só iam ficar um tempo. Que seria provisório. Sua voz morreu antes de terminar. Eu sabia. Ele havia acreditado. Ele havia se deixado conduzir como alguém que entrega o leme do próprio barco sem perceber que está prestes a naufragar. Aproximei-me dele, coloquei a mão sobre seu ombro e o finalizei com a verdade que ele precisava ouvir, não como punição, mas como libertação. Daniel, você não percebeu, mas eles nunca quiseram apenas um lugar para ficar. Eles queriam estabilidade financeira. Queriam se ancorar em algo que não construíram. Queriam usar você. E, de quebra, usar a mim. Foi então que tirei a última folha da pasta, a que eu sabia que ele precisava ver para abrir os olhos de vez. Um relatório detalhado sobre dívidas ativas da família de Lívia, processos arquivados por calote, tentativas fracassadas de empréstimos bancários e até negociações frustradas com investidores. Tudo documentado. Tudo público. Nada inventado. Daniel levou a mão à boca, como se segurasse um estômago embrulhado. Seus olhos marejaram. Ele balbuciou: eu não sabia. Eu não fazia ideia. Eu sabia. E esse era o problema. Deixei que ele respirasse, que sofresse em silêncio a quebra da ilusão. Cada pessoa precisa enfrentar o momento em que o véu cai, e naquele instante, vi meu filho compreender que havia sido manipulado, conduzido, usado. Não por amor, mas por conveniência. Quando ele finalmente ergueu o rosto, sua expressão havia mudado. Agora havia dor, sim, mas havia também um despertar. Uma chama de consciência que nunca tinha visto antes. Mãe, ele disse com a voz trêmula, o que eu faço agora? Sentei-me ao lado dele e respondi com firmeza. Agora você abre os olhos. E depois decide quem quer ser, um homem que se deixa conduzir, ou alguém capaz de conduzir sua própria vida. Aquele capítulo não terminou com gritos, nem com brigas. Terminou com algo mais profundo. Daniel finalmente vendo a verdade. E eu, pela primeira vez em meses, sentindo que o jogo estava apenas começando, e que eles, ao contrário do que imaginavam, jamais estiveram no comando. Eu sempre soube que, no momento em que a verdade viesse à tona, a reação deles não seria silenciosa. Pessoas que constroem castelos sobre ilusões entram em desespero quando percebem que o chão, de repente, desaparece sob seus pés. E foi exatamente isso que aconteceu na manhã seguinte, quando a família de Lívia decidiu bater à minha porta, como se ainda tivessem algum direito de exigir explicações. Eu estava na varanda, tomando meu café,
quando ouvi a campainha tocar insistentemente. Não era um toque comum, daqueles que anunciam visitas educadas. Era urgente, impaciente, quase agressivo. Levantei, ajeitei a postura e abri a porta com a mesma serenidade com que enfrentei meu divórcio, os julgamentos sociais e cada tempestade que já atravessou minha vida. Lívia entrou primeiro, sem ser convidada, os olhos arregalados e a respiração acelerada. Regina veio logo atrás, com a expressão indignada de alguém que acredita ter sido profundamente ofendida. Alberto fechou a porta como se fosse o dono da casa, e Sabrina. Sabrina apenas observava tudo com uma mistura de raiva e desespero, como se finalmente tivesse percebido que a segurança que imaginava alcançar estava escorrendo pelos dedos. Você não pode fazer isso, Lívia explodiu assim que ficou à minha frente, a voz carregada de histeria. Você está destruindo nossa família. Eu a observei por alguns segundos antes de responder com calma. Eu destruí algo, Lívia? Ou vocês é que construíram tudo sobre mentiras? Ela empalideceu. Regina avançou, apontando o dedo para mim como se sua raiva pessoal fosse um argumento jurídico. Você enganou a todos nós. Não tinha direito de omitir que o apartamento não é mais seu. Soltei um riso curto, não de humor, mas de incredulidade. Omitir? Não. Eu apenas não anuncio minha vida financeira em festas. E, ao contrário de vocês, eu não faço planos com o que não me pertence. Alberto tentou recuperar o controle da situação, inflando o peito como se pudesse me intimidar. Nós podemos contestar isso judicialmente. Não vamos aceitar esse absurdo. Caminhei até a mesa de centro com passos lentos, peguei uma pasta de documentos e a entreguei diretamente a ele. Aqui estão todas as cláusulas, registros, autorizações e datas. Vocês não podem contestar nada. E qualquer tentativa será arquivada imediatamente. Leiam com calma, se conseguirem. O silêncio que se seguiu foi quase satisfatório. Eles folheavam os documentos como se esperassem encontrar um erro, uma falha, uma brecha. Não encontrariam. Eu me certifiquei disso anos antes, quando reconstruí minha vida com a precisão de quem já tinha sido vítima de abusos emocionais e financeiros, e não pretendia jamais permitir que isso acontecesse de novo. Foi então que a máscara de Lívia finalmente caiu. Ela me olhou com um ódio que não combinava com a imagem de influenciadora doce que exibia nas redes sociais. Suas mãos tremiam. Você arruinou meu casamento, ela sussurrou, não como acusação, mas como constatação. E, naquele instante, percebi que ela compreendia melhor do que todos ali o que realmente estava acontecendo. Eu, respondi, inclinando a cabeça. Ou sua ganância. A frase caiu entre nós como um raio silencioso. Daniel, que até então permaneceu perto da escada, observando tudo, finalmente desceu. Sua expressão não carregava mais dúvidas. Ele parecia mais velho, mais consciente, como se uma parte infantil tivesse sido arrancada à força. Lívia, ele disse com firmeza, você mentiu para mim. Você mentiu sobre tudo. Os olhos dela se encheram de lágrimas, não de dor, mas de desespero. Daniel, eu só queria ajudar minha família. Eu só queria um futuro melhor. Ele respirou fundo, e sua voz veio baixa, porém firme, mas não ao custo da minha mãe. Não ao custo da verdade. Regina tentou intervir. Daniel, não fale assim. Sua mãe está manipulando você. Ele a encarou com uma frieza que nunca vi em seu olhar antes. Minha mãe foi a única que falou a verdade aqui. Vocês tentaram me usar. Naquele instante, a sala se dividiu como se um machado invisível tivesse separado dois mundos. De um lado, eu e Daniel. Do outro, a família que tentou transformá-lo em veículo de ascensão. Sabrina, num rompante de frustração, chutou a perna da mesa e gritou, tudo ia ser perfeito. Você estragou tudo. Olhei diretamente para ela e respondi com uma serenidade que parecia insultá-los ainda mais, eu protegi o que é meu. E protegi meu filho. Se isso estraga o plano de vocês, então o problema nunca foi meu. Lívia caiu no sofá, o rosto escondido entre as mãos.
Seus soluços eram altos, dramáticos, desesperados, mas não eram de arrependimento. Eram de derrota. Regina puxou a filha pelos ombros, tentando confortá-la, mas era tarde demais. A fachada da família ideal havia ruído. Alberto, percebendo que nada poderia ser revertido, finalmente largou os documentos sobre a mesa e disse, com a voz carregada de ódio impotente, vamos sair. Mas isso não acabou. Olhei nos olhos dele. Acabou, sim. Vocês só não perceberam ainda. Eles saíram um por um, carregando consigo o peso da vergonha e da fúria. Quando a porta se fechou, senti o ar ficar mais leve, como se uma tempestade tivesse passado e deixado apenas o cheiro de terra molhada. Daniel se aproximou de mim devagar, como alguém que pisa pela primeira vez em terra firme após meses à deriva. Mãe, me perdoa? Coloquei minha mão em seu rosto e respondi, você não deve me pedir perdão por ter acreditado em quem não merecia sua confiança. Deve apenas aprender com isso. Ele chorou. Não de culpa, mas de libertação. E naquele instante, percebi que a batalha contra aquela família estava quase encerrada. Mas a guerra pela maturidade de Daniel, essa estava finalmente começando. Depois que a porta se fechou atrás daquela família, o silêncio dentro da minha casa não era vazio, era libertador. Um tipo de paz que não se conquista sem tempestades. Olhei pela janela e vi o jardim iluminado por um sol tímido, como se até o mundo lá fora entendesse que algo dentro de mim finalmente havia se restaurado por completo. Mas eu sabia que o eco daquela guerra ainda repercutiria nas atitudes de todos, e que as consequências, inevitavelmente, chegariam, uma por uma. Na manhã seguinte, Daniel me procurou de novo, desta vez com uma expressão diferente. Havia uma firmeza recém-descoberta em seu olhar, uma maturidade que eu sempre soube que ele possuía, mas que fora soterrada pela influência da esposa e da família dela. Sentou-se na mesa da cozinha enquanto eu preparava café e declarou: Mãe, eu pedi o divórcio. Não houve escândalo na voz dele, nem hesitação. Ele falou como quem, pela primeira vez, escolhia a si mesmo. Senti um aperto leve no peito, não de tristeza, mas de orgulho. Daniel continuou explicando que, quando chegou em casa, Lívia tentou negar tudo, depois implorou, depois acusou, depois ameaçou, mas as máscaras caídas não podem ser recolocadas sem deixar rachaduras evidentes. Ele percebeu isso. Pela primeira vez, ele viu com clareza quem havia ao seu lado no altar, e quem sempre esteve ao lado dele na vida inteira. Eu preciso me reconstruir, ele disse. Sem eles. E, sem depender de você para cada coisa. Sorri de canto. É exatamente isso que eu sempre quis. Enquanto Daniel se libertava do que o prendia, a situação do outro lado da cidade era completamente diferente. A família de Lívia se viu diante de um abismo que tentaram cobrir com palavras bonitas e intenções falsas. Regina e Alberto enfrentaram a dura realidade de que suas dívidas não desapareceriam só porque tentaram se amarrar a alguém com recursos. Tiveram de encarar credores, avisos judiciais e a impossibilidade de se instalar no imóvel que nunca foi deles, o golpe final em suas esperanças de estabilidade fácil. A cada carta chegada, cada reunião com advogados, cada notificação de cobrança, eles provaram o gosto amargo das consequências que haviam tentado empurrar para mim e para Daniel. Sabrina, por sua vez, entrou em colapso emocional. Sem a perspectiva de morar em um apartamento confortável, sem a sombra de uma nova família rica, sem alguém para sustentar seu estilo de vida, ela teve de lidar com a própria incapacidade de independência. Vi, mais tarde, através de comentários de conhecidos, que ela se mudou temporariamente para a casa de uma tia distante, não por opção, mas porque não havia outro lugar disposto a acolher alguém que nunca aprendeu a se sustentar. Mas a queda mais dura foi, sem dúvida, a de Lívia. Ela tentou de todas as formas impedir o divórcio, vídeos chorosos, mensagens longas, promessas vazias, súplicas dramáticas. Mas Daniel não recuou. Quando percebeu que não conseguiria mais manipular a situação, ela expôs sua verdadeira dor, não era por amor. Era pelo futuro que ela havia planejado sobre algo que nunca lhe pertenceu. Sem o casamento, sem os recursos que imaginava acessar, sem a fachada social que estava construindo,
Lívia voltou a ser simplesmente alguém tentando sobreviver com muito menos glamour do que mostrava na internet. Soube, através de pessoas próximas, que ela perdeu parcerias com marcas, foi alvo de comentários ácidos após a verdade sobre a tentativa de se apropriar da minha propriedade circular entre conhecidos e, aos poucos, viu sua imagem pública ruir. Na era das redes sociais, ninguém perdoa a hipocrisia, especialmente quando está bem documentada. Quanto a mim, eu floresci. Com tudo resolvido, finalmente iniciei o projeto da fundação. O apartamento anexo, livre de intenções escusas, foi preparado cuidadosamente para receber jovens que precisavam de apoio, estudo e oportunidade. Ver aquele espaço, que antes era alvo da cobiça, se transformar em esperança concreta para outras vidas reacendeu em mim um sentido que eu não sentia havia anos. Cada detalhe, cada móvel, cada parede pintada parecia devolver um pedaço da mulher que eu fui antes de ser ferida, antes de ser usada, antes de ser subestimada. E Daniel, agora livre, começou a frequentar sessões de terapia, reorganizar sua carreira, buscar novos horizontes. Não por obrigação. Por escolha. Ele vinha me visitar com frequência, mas não mais com o olhar inseguro de antes. Vinha porque queria, e porque, agora, entendia a força que sempre tentei ensinar. Certa tarde, caminhávamos juntos pelo jardim quando ele me perguntou: como você conseguiu ficar tão calma no meio de tudo aquilo? Respondi olhando para as flores recém-brotadas. Porque eu aprendi que ninguém tem poder sobre mim a menos que eu entregue. E eu nunca entrego. Naquela noite, quando fiquei sozinha, caminhei até o limite da minha propriedade. O vento era suave, e o céu, tingido de laranja pelo entardecer, parecia abraçar cada canto daquele lugar que eu tanto protegi. Ali, ao observar a luz tocar a varanda, compreendi que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava inteira e livre. A vitória não estava apenas em ter impedido que tirassem algo meu. A verdadeira vitória estava em ter mostrado, para todos eles e para mim mesma, que nenhuma mulher que renasce das próprias ruínas volta a aceitar migalhas, ordens ou sombras. E naquela fronteira entre luz e silêncio, sussurrei para o destino, não como desabafo, mas como declaração. Hoje, ninguém tira o que eu construí. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!